Olá para você, telespectador, telespectador internauta, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Câmara em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre as novas normas de saúde mental no trabalho. Você sabia que a partir do dia 26 de maio deste ano, empresas e órgãos públicos vão ter que identificar e também avaliar fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho? São fatores como assédio e sobrecarga de atividades que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores. Por enquanto, a exigência tem caráter educativo, ou seja, não tem aplicação de multa. Essa novidade ela veio com a atualização da norma regulamentadora número 1, que orienta as ações das empresas sobre os cuidados com a saúde dos seus funcionários. Essa norma inclui expressamente fatores de risco psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso aconteceu a partir da publicação da Portaria 1419 do Ministério do Trabalho e Emprego em agosto de 2024. Agora, como identificar e avaliar os riscos psicossociais? Qual que é o impacto da inclusão desses fatores para trabalhadores e também para as empresas? E como prevenir problemas de saúde mental no trabalho? Essas são algumas das questões que a gente vai discutir agora com as nossas três convidadas. Eu estou falando aqui com a Fernanda Magano, psicóloga e presidente do Conselho Nacional de Saúde e representante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao Câmara em Pauta. Obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso programa, Fernanda. Um prazer estar aqui com vocês. Esse é um bom e necessário debate. Isso aí. Temos conosco também a Tatiana Lima Campelo, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Tatiana, também seja muito bem-vinda ao Câmara em Pauta. Obrigada por ter aceito estar aqui conosco nesse debate. É um grande prazer estar com vocês nessa discussão tão importante para a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. E temos também aqui conosco Karina Negrelli, que é advogada e assessora jurídica da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Então, a nossa última convidada, seja bem-vinda ao Câmara em Pauta e obrigada também por estar conosco, por ter aceito o nosso convite para o debate. Olá a todos, eu agradeço o espaço, a Federação do Comércio agradece esse espaço e esperamos contribuir aqui com essa rodada de impressões e orientações para todo o público. Bom, vamos começar essa discussão tentando entender o que são esses fatores psicossociais. Na abertura a gente já falou, né, de assédio, sobrecarga de trabalho. Mas, Fernanda, você como psicóloga, né, conta para a gente como entender esses fatores psicossociais que afetam a saúde mental do trabalhador. Como que a gente entende isso? Traz um pouquinho de luz para a gente a gente só deu 2 exemplos, mas tem vários, né? Todo mundo deve estar aí se perguntando, as empresas e também os trabalhadores. Bem, esse é um tema que começamos a discutir e trabalhar há algum tempo, né? O trabalho todo relacionado à comissão paritária tripartite permanente aí foi feito muito voltado aos modelos que já na Europa apontavam a questão dos riscos psicossociais. É importante destacar que a gente tem sempre um nexo causal do processo de adoecimento com as relações de trabalho. E no tradicional aí das normas regulamentadoras do nosso país, a gente tem a questão dos acidentes de trabalho como um destaque muito proeminente. E a perspectiva desse ponto de vista mais subjetivo dos riscos psicossociais
era absolutamente ignorado e tratado como algo pertinente ao mundo privado das pessoas e que não se fazia nenhuma conexão com o ambiente de trabalho. Então, todo o debate, a construção, até chegar na legislação e agora no guia, foi muito pautada no sentido aí de desvelar que, sim, também na perspectiva subjetiva, há situações de trabalho com problemas de comunicação, sem autonomia, com situações de assédio, com situações de violência, com riscos traumáticos. Tudo isso produz efeitos psicossociais que precisam ser reconhecidos e agora, a partir de então, enfrentados na lógica aí do mundo do trabalho como algo dessa conexão, desse nexo causal do processo de adoecimento mental com o mundo do trabalho. Muito bom. Isso a gente já começa a entender quais são esses pontos aí que a gente deve ter atenção. Você falou que são questões ligadas aí além do assédio, né? Falta de comunicação, né? São ali alguns pontos que estão ali na nossa rotina e que às vezes a gente nem percebe, né? Bom, eu queria, Tatiana, né? Você participou também ativamente da CTPP. A gente tem alguns dados aqui, né? Do Ministério da Previdência Social, dados de 2024, né? Esse seria o ano que o Brasil teve maior número de afastamentos por ansiedade e também depressão nos últimos 10 anos, e o aumento foi de 68% de 2023 para 2024, né? Se passou de 283 mil licenças em 2023 para 472 mil licenças em 2024. Dentro desse contexto, né? O que a inclusão dos fatores mentais na gestão de segurança e saúde do trabalho vai significar para os trabalhadores, né? Vocês no Ministério Público que atuam na defesa, né, dessas pessoas ali, dos trabalhadores de um modo geral, o que isso significa? Primeiramente, é importante a gente destacar que esses afastamentos relacionados a transtornos mentais e comportamentais que estão declarados junto à Previdência Social, e sua maior parte, eles não estão sendo declarados como relacionados ao trabalho. Embora todos os dados indiquem que o trabalho ele pode ter um fator contributivo para o adoecimento, mas e também podendo ser um fator de saúde no trabalho, essa relação do nexo entre o adoecimento e o trabalho, ele não vem aparecendo nesses dados da Previdência Social. Nesse sentido, a inclusão do gerenciamento dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos, que foi incluído pela portaria 1419 do Ministério do Trabalho, ela traz um novo olhar sobre esses fatores de risco psicossociais. Embora a gente precise destacar que as empresas elas já devem fazer essa gestão desses fatores relacionados à organização do trabalho, condições de trabalho, que impactam a saúde física e mental desses trabalhadores através da NR17. Então, a NR17, norma regulamentadora 17, ela já determina a adaptação do trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, esses aspectos de organização do trabalho, de missionamento, né, dessa jornada de trabalho, do quantitativo de trabalhadores, o conteúdo dessa tarefa, são todos esses fatores que podem impactar a saúde dos trabalhadores. E, então, assim, nesse sentido, é importante a gente destacar que, embora nesse primeiro ano haja um caráter apenas orientativo em relação a essa inclusão no PGR, as empresas elas já devem fazer essa adaptação do trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores com base na NR17. E para você, né, para o Ministério Público do Trabalho, né, que cuida ali, né, dos interesses dos trabalhadores, como que essa inclusão dos fatores psicossociais, como que vocês entendem isso, né? Realmente é um benefício para o trabalhador? Demorou muito? Como que vocês avaliam essa inclusão?
Com toda certeza, é um grande avanço na legislação que já vem sendo discutido há muito tempo, inclusive na atualização da NR 17, que ocorreu em 2019, já teve uma grande discussão em relação a esses fatores de risco psicossociais, com a apresentação de uma proposta de inclusão de um capítulo até pela própria bancada dos trabalhadores, e naquele momento se entendeu que era necessário um maior amadurecimento da questão, o que resultou na nova rodada de discussões e inclusão na NR1. Então, a gente vê como um grande avanço na legislação, porque ela traz de forma expressa de que esses fatores de risco psicossociais, eles devem ser gerenciados pela empresa, embora a gente já tenha uma atuação, o Ministério Público do Trabalho já vem fazendo uma atuação nesse sentido, na promoção da saúde mental dos trabalhadores, né, e trabalhadoras, com base nos normativos da NR17, Constituição Federal, que determina a prevenção de todos os riscos existentes no ambiente do trabalho, não fazendo distinção em qual risco, né, então, que deve ocorrer, né, que deve ser gerenciado. Então, todos aqueles riscos, eles devem ser gerenciados, eliminados ou minorados. Eu acho que é importante claro, só fazer uma observação, que assim, eu considero sim que foi uma vitória, tanto as alterações da 17 e esse debate aí que se fez em torno dos riscos psicossociais. E o JET todo foi trabalhando, principalmente na ótica aí, das centrais sindicais, no sentido de ter uma norma específica de riscos psicossociais, né? E acabou que não houve consenso, e como a premissa da comissão é o trabalho em consenso, acabou optando pelas alterações na NR1. Então, a gente trata isso como uma vitória parcial, à medida em que a perspectiva dos riscos psicossociais correlacionada com a 1 e com a 17, ela perpassa a questão dos debates da ergonomia, perpassa ainda através do próprio guia sobre uma ótica de que esse gerenciamento de riscos, ele precisa acontecer, mas ele ainda não chega no cerne do que era a nossa expectativa, na perspectiva da compreensão do que a própria OMS apontou no 10 de outubro passado, que as questões do processo de adoecimento na saúde mental tem sido um elemento fundante, que tem sido significativo no mundo do trabalho. E aí, só para dar uma pimentada aqui no nosso diálogo, me chama muita atenção aí na perspectiva de classe trabalhadora, que logo no início da cartilha de riscos psicossociais, a chamada de pensar sobre isso vai apontar sobre os milhões de dólares perdidos e a quantidade de dias não trabalhados. Então, faz numa ótica muito mais de que as ações elas têm a ver com a perspectiva de cuidar do que é da lógica do capital e menos da lógica do humano, né? Então, isso para mim é bastante significativo do que eu nomeio como uma vitória parcial, porque eu acho que a significação dos processos de adoecimento para cada uma das pessoas no ambiente de trabalho ainda não está exatamente alcançada, e por isso as questões legislativas no Congresso Nacional, com a criação de uma lei que vai certificar empresas, tudo isso vai passando por um mundo que é da macroeconomia e menos da perspectiva do cuidado com o sujeito, com a pessoa que é parte da classe trabalhadora. Isso aí. Vamos trazer agora um pouquinho da visão das empresas também, que tem que se adaptar a essas regras. Karina, primeiro, né, a inclusão desses fatores de risco psicossociais, né, no programa de gerenciamento de riscos da NR1, ela se aplica a todas as empresas, isso varia com relação a porte, depende da atividade, né? Você que está ali no dia a dia, está trabalhando também junto aí com as empresas, conhece as dúvidas, como é que funciona? Olha, o que a gente tem hoje, né, é uma necessidade, é um chamado para uma visão mais abrangente de saúde ocupacional, né? Não é novidade que o conceito de saúde, ele extrapola a questão da saúde física, né? Ele abrange a questão da saúde mental.
E nessa perspectiva, quando a gente fala de saúde no trabalho, todas as NRs, né, todas as normas de saúde e segurança, elas têm uma abrangência geral para todas as atividades. O que difere é que o programa de gerenciamento de riscos, com todas as formalidades e com todos os cuidados que ele tem que ser implementado, ele se aplica a determinados graus de risco que as normas de saúde e segurança colocam, né? Então, por exemplo, os MEIs ou as empresas com grau de risco 1 e 2, elas não fazem um PGR completo, com todas aqueles detalhes, mas a questão dos riscos psicossociais do trabalho, da gestão desses riscos, através de uma análise ergonômica preliminar do ambiente de trabalho, essa sim é independente de porte, é independente de atividade e de grau de risco, porque é uma universalização, digamos assim, dos cuidados com os riscos psicossociais que visam aí promover a saúde mental nos ambientes de trabalho, então, para todos. E como que as empresas receberam aí a inclusão desses fatores psicossociais? E, no primeiro momento, né, a inclusão vai passar a valer a partir do dia 26 de maio deste ano, né? Claro que com esse caráter de orientação, esse caráter educativo, mas como que as empresas receberam essa inclusão, né? Essa necessidade de se mobilizar para fazer alterações internas aí com relação à indicação e avaliação de riscos? Olha, com muita dúvida de por onde começar, na maioria, naquela massa de pequenos e médios empresários. A gente sabe que a grande maioria de geração de empregos, ela está nesse nicho de pequenas e médias. E as pequenas e médias, elas não têm a mesma estrutura de promoção de saúde ocupacional com equipes internas. Então, elas se viram, num primeiro momento, sem muita clareza de quem poderia ajudá-las, de o que era necessário fazer. Então, daí a necessidade desse período de amadurecimento desses conceitos, embora a portaria venha do ano de 2024, né, nós sabemos que houve um compromisso de estabelecimento deste guia, que foi publicado só muito recentemente, muito próximo já do início de vigência. Então, os questionamentos, a subjetividade daquilo que seria considerado pela ação fiscal do Ministério do Trabalho ficou realmente muito incerta. Isso trouxe para as empresas uma dúvida no sentido de que, olha, eu vou ter que ter um investimento com uma assessoria de um psicólogo, de um médico que seja psiquiatra, de alguém que tenha uma capacidade de olhar para os riscos psicossociais com essa especialidade, como é que eu implemento isso? E a grande questão é que, assim, as empresas maiores, que têm uma estruturação mais robusta nessa direção e que também, até por uma questão estratégica também, né, de promover uma agenda ESG, tratando desse bem-estar no trabalho de uma maneira, até como um ativo mesmo para a sua operação, elas já estão com isso mais mapeado, mais desenvolvido, tem recursos para fazer frente a essas exigências e está, digamos assim, dentro do seu planejamento, do seu radar. Mas o grande problema está realmente nas pequenas, que por terem realmente margens reduzidas e pouca disponibilidade de recursos, precisam primeiro ter clareza de como fazer, de como investir, para não fazer errado, né? Porque realmente não tem essa margem aí para estar corrigindo os rumos. Então, num primeiro momento, houve, sim, uma preocupação de estar fora da legislação, mas, ao mesmo tempo, de não saber como investir, em quem investir, e, de repente, ao investir, ainda investir errado, né? Dado o caráter realmente subjetivo, que pela própria natureza do risco psicossocial, nós estamos falando de questões relativas à mente, à subjetividade do indivíduo, né?
eu costumo dizer assim, de repente um programa de metas que é estabelecido por uma empresa, para mim, apresentado como trabalhadora naquela empresa, é, digamos, irreal, opressor. E, de repente, para o meu colega ao lado, ele é estimulante. Então, existe aí ainda uma necessidade de nós calibrarmos muito melhor os conceitos para que tenhamos clareza e não tragamos aqui para esse ambiente uma fiscalização pautada meramente na opinião do agente fiscal. A gente vai se aprofundar sobre isso, a gente vai se aprofundar sobre todos esses aspectos, mas no próximo bloco, você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque a gente volta já já, e tem muito debate ainda para fazer sobre esses fatores psicossociais que são relacionados à saúde mental dos trabalhadores. Você que está acompanhando a gente, não saia daí, a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta. No programa de hoje, nós estamos falando sobre as novas normas de saúde mental no trabalho. São normas que vieram aí com a atualização da norma regulamentadora número 1, e a gente está discutindo esse assunto com Fernanda Magano, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde e representante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Estamos também com Tatiana Campelo, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, e também com Karina Negrelli, que é advogada e assessora jurídica da FEComércio, a Federação de Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Estado de São Paulo. Bom, a gente terminou o último bloco justamente com a Karina Negrelli falando das dúvidas. Nossa, as empresas menores vão precisar contratar um profissional? Que tipo de profissional? Vão ter um setor especializado? Inclusive, a própria Câmara de Guarulhos teve que se organizar e vai abrir um setor aí de gestão e segurança de saúde psicossocial por conta da NR1. Mas eu queria primeiro perguntar aqui para a Fernanda, né, porque a gente está discutindo essa questão dos fatores psicossociais, depois vou também querer o esclarecimento da Tatiana. Mas, Fernanda, para você apontar esses fatores psicossociais relacionados aí à saúde mental dos trabalhadores, vai precisar de um profissional especializado, porque a instrução normativa parece que não deixa isso muito claro, né? Conta para a gente, precisa de alguém com especialização em psicologia ou outro tipo de profissional? Então, a norma não determina isso, mas a gente considera bastante importante. E tanto que mencionei que esse trabalho foi nos últimos 3, 4 anos, né, até a publicação da NR1 com essas características, e todo o desejo que a gente tinha de que tivesse um outro modo, o próprio Conselho Federal de Psicologia foi acompanhando esse debate e em 2023 publicou uma resolução específica, isso em diário oficial, como cabe a uma autarquia que cuida dos profissionais psicólogos, que é a resolução 14, de 28 de junho de 2023, que ela inclusive regulamenta o exercício do profissional da psicologia e do psicólogo na avaliação de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no âmbito das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, fazendo aí juntos com os marcos legais. Então, ela vai estabelecer toda a forma de funcionamento do PSMO, toda a questão do programa de gerenciamento de riscos, nessa relação direta com o profissional psicólogo. Porque, como eu mencionei na minha primeira intervenção, essa questão da ótica sobre a subjetividade, ela exige parâmetros bastante específicos. E a gente não pode simplesmente tratar isso como um programa de enfrentamento sem essa observação para cada subjetividade, para cada indivíduo e a sua relação com o mundo do trabalho. Tatiana, a gente estava justamente isso apontando que não é muito claro como que a empresa vai precisar se organizar, né? Se vai precisar contratar profissional ou não. Como que o
o Ministério Público do Trabalho entende isso, né? Precisa efetivamente, dependendo do tamanho da empresa ou da atividade, de um profissional ali para poder aplicar e identificar esses fatores psicossociais? A identificação, gerenciamento desses fatores de riscos, inclusive os psicossociais, a legislação, no caso NR1, ela não exige um profissional específico, ela exige apenas que seja um profissional habilitado para o estabelecimento do programa de gerenciamento de riscos. Assim, especificamente em relação aos fatores de risco psicossociais, o que a gente precisa deixar claro é que esses fatores, eles vão além da subjetividade de cada trabalhador, eles estão relacionados à organização do trabalho, às condições de trabalho, e do ponto de vista, né, do entendimento do Ministério Público do Trabalho, essa análise desses fatores de psicossociais, ela pode, inclusive, partir até da própria lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi atualizada pelo Ministério da Saúde em 2023, na qual ela traz um anexo com aqueles agentes de risco, né, que podem estar relacionados com adoecimento físico e mental dos trabalhadores, relacionados aos fatores de risco psicossociais. Então, ela traz itens como a gestão da organização do trabalho, o contexto dessa organização do trabalho, no qual ele acontece, as características dessas relações de trabalho, embora comumente, né, no cotidiano se relacione muito a questão de saúde mental a assédio no trabalho, fatores de discriminação também, esses fatores de risco psicossociais, eles têm uma abrangência muito maior. Então, são fatores de organização do trabalho, especificamente, por exemplo, que podem ter impactos nessa saúde do trabalhador. Então, essa lista de doenças, ela pode ser um ponto de partida que as empresas podem utilizar para fazer esse gerenciamento de risco psicossociais no trabalho. Então, esses fatores de risco são, inclusive, aqueles que estão elencados no guia, né, que foi publicado recentemente. Eu lembro que eu acho que o primeiro fator era justamente a questão do assédio, né? É difícil mensurar, né? Como identificar o fator de risco, como fazer essa mensuração, por exemplo. Que, na verdade, você tem que fazer, a empresa ela tem que verificar os impactos que aquela escolha de trabalho, de como ela vai organizar o trabalho, tem sobre a saúde do trabalhador. Então, por exemplo, vamos pensar num dimensionamento de equipes de enfermagem no hospital. Então, assim, se essa equipe está subdimensionada, por exemplo, então, assim, você vai ter uma maior carga de trabalho para aqueles trabalhadores que estão naquele turno, com aquela maior carga de trabalho, há uma aceleração daquele trabalho, intensificação daquele trabalho, dificuldades para a realização daquele trabalho, às vezes também, por exemplo, você não tem um apoio para as dificuldades que são encontradas, né, no trabalho pelo aquele trabalhador. Então, são todos esses fatores que podem causar o adoecimento. Então, por isso que, assim, que tem que ter, é importante essa discussão, porque, assim, ela não abrange apenas uma questão de ter um assédio no trabalho, ela decorre dessas condições físicas e materiais, né, e de organização que podem impactar o trabalho. E nesse sentido, o guia do Ministério do Trabalho, a definição de risco psicossocial, ela está de acordo, né, ela traz o conceito trazido no guia, é o que é adotado internacionalmente, inclusive pela Agência Europeia, pela OIT, em relação ao que são esses fatores de risco psicossociais. Bom, e agora sim, né, para a Karina, até para a gente poder entender, né, quais são os principais desafios dessa aplicação de avaliação de risco pelas empresas. Você já pontuou, né, que as empresas menores elas têm uma maior dificuldade de fazer isso, né? Quais são esses desafios para poder entender e poder aplicar, né? E quando, né? E de quanto tempo seria necessário, por exemplo, para uma empresa poder se organizar dessa maneira? Olha, a gente pediu, entre outras entidades empresariais, que esse primeiro ano realmente fosse de uma atuação mais pedagógica
mais de disseminação de conteúdo, porque ainda me parece que há uma necessidade de amadurecimento de conceitos, como, por exemplo, uma expressão que está aqui no guia, né? Má gestão de mudanças organizacionais. Esse conceito é muito aberto, né? A gente pensa em outro fator de risco que está elencado no guia, falta de suporte e apoio no trabalho. Então, e essas questões ainda elas permanecem subjetivas, né? Nós não sabemos ao certo como isso vai ser interpretado por uma fiscalização e até eventualmente numa ação judicial. Quando a gente fala de riscos ocupacionais, quando são riscos físicos, biológicos, relacionados a agentes biológicos, a agentes físicos, a gente tem uma medição, a gente tem um nível de tolerância, a gente tem a especificação de equipamentos para neutralizá-los, para mitigá-los. Quando a gente fala de saúde física, isso tudo é muito mais palpável de você fazer um programa de gerenciamento de risco, uma análise preliminar daquele fator ergonômico. Quando a gente está falando de baixo reconhecimento, a gente está falando muito de um alinhamento de expectativas, né? Então, o desenvolvimento desse atributo dentro de uma empresa, ele é muito, digamos assim, ele é muito atualizável de acordo com o momento. Então, a nossa dificuldade é imaginar que isso tudo, mantendo-se com os conceitos abertos, se isso não vai, eventualmente, até judicializar. Porque é a visão de quem sobre o baixo reconhecimento? É a visão de quem sobre a gestão inadequada da mudança organizacional do trabalho? É claro que essa pauta é de grande relevância. A promoção de saúde mental é relevante não só no trabalho, como é relevante na sociedade. E também traz um aspecto peculiar, porque quando a gente fala de gestão de riscos psicossociais, a gente não pode esquecer que esse indivíduo que está no ambiente de trabalho, ele é inserido em outros ambientes sociais, né? A gente tem uma demanda para o ser humano, para a saúde mental do ser humano, que é social, que é familiar, que é educacional, que é existencial, né? Então, a gente vê que a maior, talvez, dificuldade é dissociar para estabelecer uma relação de causa e efeito que seja do trabalho. O trabalho pode ser fator de adoecimento? Pode. Nós não ignoramos essa possibilidade de um ambiente de trabalho se tornar, digamos, promover um adoecimento. Mas outros fatores também são fatores de adoecimento da saúde mental, né? De perecimento da saúde mental. Então, trazer essa questão para separar o que é do trabalho e o que é da vida social e particular do trabalhador é um desafio muito grande e que nós pretendemos, digamos, decantar esse conceito para separar as coisas e não trazer insegurança jurídica, que já é muito grande para diversos fatores aí relacionados não só ao trabalho, mas agora a reforma tributária e tantos outros que a empresa tem que conviver. Com certeza. E, Fernanda, existe ali ferramentas, metodologias para identificar e avaliar esses fatores psicossociais, isso dentro ali do conhecimento da psicologia? Há algo palpável ali para poder iniciar essas análises? Sim, os modelos europeus que vieram antes de nós apresentam aí alguns inventários, alguns documentos que vão dando um certo norte aí para a construção deste diagnóstico mesmo, desse processo de adoecimento, e é uma sistematização mesmo dessas informações a partir do que traz as normas regulamentadoras, mas também toda essa avaliação dos riscos psicossociais, ela vem com um somatório de sinais que o próprio ambiente apresenta, né? Então,
as denúncias de assédio historicamente colocadas, toda a questão aí, muitas vezes, de índices de suicídio no próprio ambiente de trabalho, todo um procedimento aí dos índices de afastamento por quadros depressivos, vão dando sinais de aquele ambiente ter uma influência sobre esses processos na vida das pessoas. A gente em nenhum momento nega a possibilidade da interferência de outros determinantes sociais, além da relação com o trabalho. Mas o que a gente quer explicitar é que, sim, por conta da forma como vivemos na sociedade brasileira, onde a jornada de trabalho muitas vezes é muito superior à vivência com familiares, à vivência com espaços de lazer, a perspectiva da organização da vida das pessoas está muito centrada, né, na coisa do trabalho, né? Tem aquela máxima que diria que o ideal seria 8, 8 e 8, né? 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer e 8 horas para o descanso. E esse lazer, a convivência familiar e as perspectivas saudáveis da relação no cotidiano. Isso não acontece, né? Pelos deslocamentos, por todos esses processos. Tanto é que o próprio processo de acidente de trabalho em deslocamento pode ser considerado, né? Mas fazendo, então, essa reflexão de que os documentos eles vão sistematizar essa leitura e o profissional psicólogo está apto para fazer isso, fazendo toda a leitura baseada nas normas regulamentadoras. Então, não é uma questão de psicologizar, mas sim trazer os elementos e os dados aferidos no cotidiano daquela empresa. Tal qual a contabilidade aí dos acidentes numa fábrica, a gente tem aí muitos indícios que podem ser contabilizados no processo de adoecimento e essa correlação com a saúde mental. Então, tudo isso vai trazer também, a partir do diagnóstico, um prognóstico e intervenções para mudança naquele ambiente de trabalho. E a correlação com as chefias é muito determinante também nesses processos. E a gente vai falar um pouquinho dessas medidas de prevenção mais no próximo bloco. Você me deu o gancho, você que está acompanhando. A gente não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, nós estamos falando no programa de hoje sobre as novas normas de saúde mental no trabalho que foram instituídas a partir da atualização da norma regulamentadora número 1. E a gente está discutindo esse tema com as nossas 3 convidadas, Fernanda Magano, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde, representante do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Temos também a Tatiana Campelo, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, e está com a gente também Karina Negrelli, que é advogada e assessora jurídica da FEComércio. Bom, Tatiana, nos ajude aqui, né? A gente falou da necessidade de profissionais habilitados, dessas dúvidas com relação como é que a gente faz para poder aplicar aí e fazer a avaliação dos fatores psicossociais. Pergunto para você, com relação à fiscalização, né? A instrução normativa ela está clara, surgiram muitas dúvidas com relação, poxa, será que essa descrição de fator psicossocial é muito ampla, depende do ponto de vista de quem está analisando. Como que o Ministério Público do Trabalho vai fazer para ajudar nessa questão da fiscalização, de como compreender a análise de risco feita aí pelas empresas e aplicada aos trabalhadores? Para fazer essa análise, né, desse gerenciamento de riscos no tocante aos fatores de risco psicossociais, o ponto de partida vai ser a análise dessa lista de doenças relacionadas ao trabalho, o próprio guia do Ministério do Trabalho que aponta aqueles fatores de risco que estão relacionados àquelas atividades econômicas. Nesse sentido, também é importante
importante a aplicação, o entendimento do nexo técnico-epidemiológico, né, quando há uma vinculação já reconhecidamente de que há um adoecimento, né, relativo àquela determinada atividade, setor econômico. Então, nesse sentido, essa avaliação desses riscos, ela vai partir, pode utilizar dessas ferramentas também, igual como a Fernanda falou, dessas ferramentas europeias, que o PRIMA-EF, que vem sendo utilizado na Europa desde 2008, ele traz esses mesmos critérios que estão sendo utilizados e que foram incluídos no guia do Ministério do Trabalho. Então, são esses mesmos fatores, né, que estão sendo utilizados internacionalmente, são os que vão dar a razão, né, assim, o fundamento para que a gente possa fazer também atuação no ordenamento brasileiro. E, nesse sentido, a gente tem outras ferramentas também na nossa legislação, como, por exemplo, o acompanhamento médico, que é realizado na análise do PCMSO, então, a análise desse relatório analítico, é um documento que deve ser emitido pela empresa com análise de todos os adoecimentos e afastamentos que ocorreram no ano anterior. Eles devem servir de fundamento ou para uma reanálise de um programa de gerenciamento de riscos, ou da própria aprofundamento de uma análise ergonômica do trabalho, que são hipóteses que estão previstas na legislação. Então, são dados mais factíveis, né, que podem nos auxiliar com esse gerenciamento para a gente verificar como que está a saúde e o adoecimento naquela empresa. E Fernanda, na verdade, a instrução normativa ela também prevê, né, só mudando um pouquinho, que os funcionários, os trabalhadores, têm que participar dessa identificação de fatores de risco e também nessa avaliação. Fala para a gente como que pode ser essa participação aí. Então, eu penso que isso está muito relacionado com a própria perspectiva dessa interação a partir dos inventários dessa questão dos aspectos subjetivos. Então, ritmos laborais, a própria organização do trabalho em si, a própria conciliação de opiniões e a uma liderança que seja de fato ali mais acessível, que tenha debate, como se relacionam socialmente também, e a própria questão da saúde geral, considerando o que Karina bem trouxe, e também o ambiente externo pode influenciar. Então, esse pareamento do quanto vem do ambiente interno e externo é fundamental. Agora, eu queria destacar, porque é meu dever de ofício como do Conselho Nacional de Saúde, né, que a gente tem no Sistema Único de Saúde a perspectiva da RENAST, Rede Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, e a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a correlação desses dois espaços também pode trazer elementos significativos para ajudar nessa compreensão do mundo do trabalho mais ligado à CLT, à consolidação das leis do trabalho, né? Como é que a gente tem uma dinâmica dentro do próprio CEREST, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, de fazer esses processos de investigação. E aí isso é numa dinâmica direto com o trabalhador e trabalhadora. E para fazer também mais um gancho que eu acho que é importante, esse ano é um marco importante no mundo do trabalho e na relação direta com a saúde, que a gente tem em curso a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. E, inclusive, a gente destaca como tema central da conferência, que é a importância aí do reconhecimento do direito humano à saúde do trabalhador e trabalhadora, numa construção em que a gente vai debater a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, as novas relações de trabalho e a própria questão da participação e da mobilização social no sentido de garantir esse cuidado. Importante saber sobre isso. Karina, conta para a gente também como que as empresas pretendem incluir aí, porque você vai ter chefias, gestores, trabalhadores, e vão ter que trabalhar juntos, é isso? Conta para a gente como que isso deve ser feito nas empresas, como que elas podem pensar em organizar essa participação? Olha, nós temos orientado através de lives, através de mesacasts, e-books que estão disponíveis todos na página da FEComércio São Paulo, na internet,
de diversas perspectivas. Mas uma coisa que a gente tem insistido bastante, eu tenho um colega de federação que ele fala, olha, é melhor prevenir do que indenizar, é isso. A gente tem que estar sempre bem atento e disposto a uma escuta ativa do nosso ambiente de trabalho, né? A gente fala assim, olha, nas pequenas, que não tem um canal de comunicação, né, um canal de escuta, como tem sido utilizado em ferramentas até com anonimato, sigilo, proteção, mas a gente pode colocar uma caixinha de sugestão num lugar discreto, onde a pessoa tem o sigilo necessário para colocar uma sugestão, e até uma reclamação, para que você possa olhar para isso com a devida atenção preventiva e corretiva. Nesse um ano que a gente teve de sensibilização do Ministério do Trabalho para que as empresas se apropriassem melhor desse assunto, é o ano de você olhar para os teus afastamentos, é o ano de você olhar para os teus processos gerenciais, é o ano de você investir em treinamento das tuas chefias, e você como empresário também, principalmente o pequeno e o médio, né, que tem uma equipe muito reduzida, muitas vezes empresas até familiares, também estão sujeitos a essa pressão, essa dificuldade, né? Empreender não é uma tarefa simples, é difícil. Então, eu acredito que exista aqui um espaço de colaboração, de compartilhamento, para que a gente faça a construção de um ambiente mais sadio para todos, para que todos tenham a oportunidade de desenvolvimento. E como? Através da observação. Alguns dados vão ser possíveis de você ter, como nós mencionamos, os afastamentos, né? Algumas questões que vêm dentro desses canais para que você possa gerenciar. E outros, você vai ter que fazer um processo investigativo. A doutora Tatiana mencionou a questão do programa de controle médico de saúde ocupacional. Me parece que ele é uma ferramenta muito interessante para que você, empresa, coloque para o seu médico do trabalho, que faz os exames periódicos, uma proposta de olhar para esse fator, né, para que você tenha investigações sugestivas de verificação da saúde mental. E termos em mente que o trabalho, ele também é fator de cura, ele não é só fator de adoecimento. Nós vivenciamos uma pandemia que nós ficamos confinados, e o quanto foi, digamos assim, regenerador quando nós voltamos para as nossas atividades produtivas, laboriosas, enfim. Isso tudo precisa ser construído de uma maneira que possa agregar e que possa desenvolver as pessoas para um ambiente de prosperidade e produtividade para todos, né? Isso que nós acreditamos. Vamos olhar nesse um ano para dentro e ver o que a gente tem para melhorar e estarmos prontos aí para o momento de fiscalização. E pensando aí nessa questão que prevenir é melhor, Fernanda, só explica para a gente quais são as formas de prevenção aí de doenças mentais do trabalho. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, como que dá para fazer essas medidas de prevenção e pensar nessas medidas de prevenção. Eu penso que, primeiro, a gente tem que localizar a dinâmica do local, né? Então, se a gente tem um quantitativo de trabalhos e um quantitativo de empregados que é incompatível, isso também precisa ser visto. Equipes que possam dividir melhor a força de trabalho e a realização. Um melhor diálogo entre as partes, né? Então, a não sobrecarga de trabalho, a construção também de verificação a partir desses diagnósticos e inventários do melhor local de trabalho para aquela pessoa. Muitas vezes ela pode render muito mais, ter um processo de satisfação produtiva muito melhor. Então, a perspectiva de uma sensibilidade do olhar do empresário, do empregador, sobre aquele corpo funcional e como é que a gente pode fazer as construções fazendo respeito,
a construção, a partir também de uma escuta ativa daquele seu empregado, numa relação em que a gente crie espaços para a saúde ocupacional que não sejam meramente aquela ginástica funcional, ou que não sejam protocolos estabelecidos muito mais para prestação de contas numa situação de fiscalização, mas que a gente crie, de fato, espaços que a gente enfrente a LGBTfobia, o racismo estrutural, as questões de gênero, então a questão da equidade no trato é fundamental. Então, são elementos que perpassam a perspectiva identitária do indivíduo e a relação dessa identidade com o mundo do trabalho. Ele ser respeitado para produzir na medida em que é esperado e que ele tem uma satisfação a partir daí e não um processo de adoecimento. Bom, Tatiana, como que o Ministério Público vai avaliar, por exemplo, essa questão da participação dos trabalhadores nesse processo todo aí de identificação, avaliação e também prevenção dos fatores psicossociais, e também como que o Ministério vai avaliar a questão das prevenções, né, que a Fernanda acabou de trazer para a gente ali alguns exemplos. No que se refere a essa participação dos trabalhadores, né, nesse processo de gerenciamento de riscos, ela tem que estar, ela tem que estar, ela tem que estar registrada, né, assim, o programa de gerenciamento de riscos, quando a empresa ela faz o gerenciamento de todo e qualquer risco, ela tem que registrar naquele documento como que ela fez essa identificação, como que ocorreu essa escuta qualificada desses trabalhadores, mas no processo de identificação desses riscos, é importante assim, que esses trabalhadores eles tenham sido ouvidos, né, que pode ser pela CIPA, pode ser pela formação de grupos de trabalho, grupos focais, por exemplo, no momento dessa identificação desses riscos, quando a empresa, né, o profissional estiver fazendo a identificação e avaliação desses riscos. Então, todas essas informações, elas têm que estar registradas no programa de gerenciamento de riscos. E, então, para que a gente consiga fazer a identificação e verificar, né, naquele momento de análise, como que realmente esse risco foi avaliado, né? E em relação às medidas de proteção, de prevenção, é importante que se obedeça a ordem de prioridade que está estabelecida na norma. Então, assim, a prioridade é sempre a proteção, as normas, a proteção de ordem coletiva, antes até se chegar a uma medida de caráter individual, por exemplo. Então, todo esse processo, como que houve identificação, avaliação, e com a posterior proposição das medidas de prevenção que vão ser adotadas, né, para a eliminação ou minoração daquele risco existente no meio ambiente do trabalho, isso tudo tem que estar registrado no programa que vai ser analisado pelos nossos peritos, né, pelos membros, quando da análise desse programa, e também em conjunto com os demais programas que dão e sejam ao PGR. Então, por exemplo, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele tem que estar integrado com o PGR. Então, assim, aquelas medidas, aqueles riscos que estão identificados no PGR, é muito importante que eles também estejam consistentes, né, no Programa de Controle Médico, para que aquelas medidas sejam, de fato, efetivas para evitar o adoecimento do trabalhador, como também não aumentar aquele adoecimento que eventualmente tenha sido detectado na empresa. Bom, então as empresas vão ter um ano, né? Não só empresas, né, Tatiana, órgãos públicos também, né? Eu dei esse exemplo da Câmara aqui, que já começou a se adaptar, já criou um setor para tratar disso, né? Criou do ponto de vista legal, né? A gente sabe que é todo um processo. Então, é importante isso, né, Tatiana, que as empresas precisam aí começar essa adaptação.
Sim, é muito importante, assim, e trazendo também essa questão, né, da abrangência, ela abrange também os servidores públicos. Então, o Supremo Tribunal Federal já definiu que as normas regulamentadoras, elas são aplicáveis aos servidores públicos, independente do vínculo, né, se estatutário ou seletista. Então, essa atuação, ela vai ser ampla, né, principalmente porque, assim, esse tema de saúde no trabalho, ele é um direito fundamental de todos os trabalhadores, independente do vínculo, seja o vínculo efetivo com a empresa, seja o vínculo de um trabalhador terceirizado, por exemplo, que está em atividade naquela empresa. Então, todos aqueles trabalhadores, eles têm o direito fundamental à saúde. Então, haverá uma atuação ampla para que seja verificadas essas condições em todos os ambientes, tanto públicos quanto privados. Nós já estamos no final do nosso programa. Eu gostaria que cada uma de vocês tivesse aí um minutinho para fazer as suas considerações finais aí sobre esse nosso debate, na verdade, sobre essa conversa de esclarecimentos. E a gente espera, claro, que a gente tenha esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores, internautas, sejam eles trabalhadores, sejam eles empresas, enfim, seja os próprios serviço público. Fernanda, por favor. Então, primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que essa construção aqui coletiva de informações, de trocas, elas vão trazer elementos para, de fato, implementar a importância da NR1 e essa perspectiva de compreender os riscos psicossociais no mundo do trabalho e sua influência para uma reordenação dos espaços de trabalho, para um maior cuidado e um respeito à subjetividade, e numa perspectiva em que a gente reconheça nisso que há ganho para todos, né? Que há ganho para o trabalhador, que há ganho para a empresa, que há ganho para o sistema legal, legislativo do nosso país, à medida em que a gente terá menos ações, menos desgaste nessa realização de uma produção que seja de reconhecimento público. Eu acho que essa questão de espaços de reconhecimento na empresa para os seus trabalhadores é fundamental. Vencer essa invisibilidade, que a gente não seja considerado número, mas que tenha as características e a expectativa de cada um valorizada nas suas minúcias, nos seus afetos. Então, que a gente tenha uma comunicação mais afetiva, uma comunicação interativa e um respeito a cada um e a cada uma nessa relação do mundo do trabalho. Karina, suas considerações finais? Agradecer novamente esse espaço, dizer que no site da FEComércio estamos com um material vasto nesse assunto e que outros elementos mais serão agregados e propor para que empresas, empregadores, realmente olhem para os seus modelos de negócio, olhem para os seus corpos funcionais, para que nós estejamos aqui atentos às oportunidades de melhoria, porque, claro, que sendo o nosso trabalhador, o nosso parceiro, nós queremos uma equipe que esteja feliz, produtiva, porque isso vai ser bom para trabalhadores e para as empresas também. Tatiana, por favor, suas considerações finais. Então, eu agradeço esse espaço de discussão. É muito importante trazer, né, esse debate em relação aos fatores de risco psicossociais e promoção da saúde no trabalho, que é a finalidade da atuação, do gerenciamento de riscos, né, de todo e qualquer risco no trabalho. Ele tem a finalidade última de promover a saúde no trabalho. Então, esses adoecimentos, eles têm aumentado nos últimos anos, então é importante que todos, né, tenham essa responsabilidade de um gerenciamento desses espaços de trabalho para evitar, adotar a medida de prevenção que evite esse adoecimento, né, dos trabalhadores, e com base, né, essa nova normatização, ela tem esse objetivo, né, de trazer essa regulamentação
e que, além de promover a saúde no trabalho, evitar o adoecimento desses trabalhadores, que tem um impacto também sobre a saúde pública e também sobre a previdência social. Então, assim, a gente tem feito, né, tá tendo um impacto muito grande desses adoecimentos sem o correspondente, sem a correspondente análise. Então, esperamos que com essa nova norma a gente possa conseguir reduzir esses adoecimentos e promover a saúde no trabalho, que é um direito fundamental de todos os trabalhadores. Com isso aí, eu agradeço a participação de todas vocês. Com certeza a gente trouxe muita informação, dúvidas, esclarecimentos e informação para quem está acompanhando o programa com a gente. E agradeço você também, telespectador internauta, por ter acompanhado esses 3 blocos conosco. E aproveito para convidar você para assistir, acompanhar as próximas edições do Câmara em Pauta. Até lá!